Bom dia, meus amores, ou boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos ontem sobre os indígenas, sobre os índios, ok? Vamos hoje ler com bastante atenção esse textinho, todo mundo junto. Vou ler devagarinho para que vocês possam acompanhar, certo? Vamos lá. Os indígenas e o descobrimento do Brasil. Quando estudamos a história do nosso país, nos deparamos com a famosa descoberta do Brasil pelos portugueses, datada e comemorada em nossos calendários oficiais no dia 22 de abril de 1500. No entanto, questionamentos nos fazem refletir: será que houve esta descoberta de fato? Afinal, a história nos conta que os portugueses se depararam com habitantes indígenas ao chegarem na ilha de Vera Cruz, primeiro nome dado ao Brasil. Os habitantes que aqui já residiam não usavam roupas como os portugueses, pois possuíam a sua própria cultura, seu próprio modo de vida. Vale lembrar que os indígenas não se baseavam em dinheiro ou compra e venda de mercadorias. Sua vida era marcada pela caça e pesca para sua subsistência, além da agricultura, como com a produção de milho, amendoim, feijão, batata doce e a mandioca, um dos alimentos mais consumidos por eles. Os indígenas também se dedicavam à caça, como capivaras, porcos do mato e demais animais de pequeno porte. Além disso, a pesca era uma atividade muito frequente realizada para sua alimentação. Uma ação que os portugueses aprenderam com os indígenas foi o banho diário, tendo em vista que nosso país possui um clima tropical, com todas as estações definidas, e o banho de rio era praticado pelos indígenas com frequência, algo que não acontecia com tanta algo. Cadê onde eu tô? Algo que não acontecia com tanta frequência em todos os países do mundo, devido ao clima de cada local. Portanto, o banho é uma das heranças da cultura indígena presente em nosso cotidiano. Com o passar do tempo, os indígenas passaram por inúmeras situações que afetaram diretamente seu modo de vida, sua cultura e também sua religiosidade, certo? Então vejam aí, esse texto está falando que quando os portugueses aqui chegaram aqui na nossa terra, em nosso país, eles já encontraram alguém morando aqui. E quem eram essas pessoas? Eram os indígenas, eram os índios. Como é que eles viviam? Eles viviam de forma diferente dos portugueses. Por quê? Porque os portugueses moram em outros países que têm costumes diferentes do costume dos índios, certo? Porque naquela época os índios viviam nus, como a gente já sabe, os índios e as índias e as crianças também, os curumins, certo? E os portugueses tinham formas diferentes de viver. Eles vestiam roupas de tecido, certo? E lá lá em Portugal, que é outro país que é muito distante daqui, o clima lá é frio,
certo? E necessita de muito agasalho para que eles estejam cobertos. E eles lá não têm o costume de tomar banho todos os dias. Por quê? Por causa do clima que é frio. Já aqui, em nosso país, é muito quente, certo? É um clima tropical. Tem mês que é frio, tem mês que é quente, tem mês que é mais ou menos. Mas, independentemente do nosso clima, que às vezes fria, às vezes esquenta, os índios tinham o costume e têm o costume de tomar banho várias vezes por dia, devido ao calor, certo? Então, essa é uma herança que nós temos até hoje, certo? Quando a gente tá o clima muito quente, o tempo quente no verão aqui, o que a gente faz? Toma mais de um banho por dia. Já quando está frio, quando é inverno, que está chovendo, a gente toma no máximo um, mas a gente toma banho para se higienizar, para ficar cheiroso, não é isso? Então essa cultura veio dos indígenas. E os indígenas, eles também, eles não têm a cultura de vender mercadorias, certo? Eles se concentram na cultura de plantar e caçar para a sua própria sobrevivência. Eles plantam mandioca, macaxeira, batata doce, feito vocês viram aí no texto. Eles milho, eles fazem beiju, que o beiju é uma comida que tem a origem indígena, fazem tapioca, certo? Então, esses alimentos vêm justamente da cultura do índio, que o índio planta para a sua própria sobrevivência e a sobrevivência da sua família. Eles não vendem entre si as mercadorias, certo? E eles também têm uma cultura muito forte, que é a cultura da caça e da pesca, certo? Que eles se alimentam tanto das raízes que eles plantam, como dos peixes que eles pescam, e das caças de pequeno porte que também eles caçam, certo? Tipo tatu, tamanduá, porco do mato, certo? Cutia, paca, e inclusive essas palavras são palavras indígenas, certo? E eu estava com uma grande curiosidade de saber alguns nossos estados, porque o nosso país, ele é formado por 26 estados, certo? E um Distrito Federal, certo? Então, eu fui pesquisar a origem dos nomes dos nossos estados. Por exemplo, Pernambuco, a palavra Pernambuco, que é o nosso estado, ele tem origem numa língua indígena. Pernambuco, Pará, Paraná. Deixa eu dar uma olhadazinha aqui, que eu até fiz uma filazinha para ler para vocês, tá? Ó, Acre, Amapá, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Roraima, Sergipe, Tocantins, Pernambuco. Todos esses estados que eu acabei de ler agora para vocês, eles têm origem em alguma língua indígena. Entenderam? Eu não sabia de alguns desses nomes. Eu já tinha ouvido falar que Pernambuco, a palavra Pernambuco, tem origem em uma língua indígena. Agora, esses outros que eu acabei de ler pra gente aqui agora, eu não sabia. Por isso que é interessante, toda vez que você tiver alguma dúvida em relação a qualquer assunto, vá lá e pesquise no Google, certo? Em um site de confiança, certo? Para tirar sua dúvida, feito eu fiz agora em relação aos estados que têm origem em alguma língua indígena, certo? Aqui vamos fazer a compreensão textual. Aí vem, vamos agora responder as perguntinhas relacionadas ao texto. Número 1. Qual o assunto principal do texto que você acabou de ler? O assunto principal. Esse texto está falando do quê? Então, o assunto principal de qualquer texto é justamente o que ele está falando. Ele está se referindo a quê? Aí é o assunto principal dele, ok? Aí você vai e escreve. O número 2.
Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para eu ler. Veja só aqui, ó. Quais eram os principais... Não é os principais. Quais eram os primeiros habitantes do Brasil? Quando os portugueses chegaram aqui, quem morava aqui? Quais eram os primeiros habitantes do Brasil? Na verdade, a gente já sabe que eram os índios, certo? O 3. De acordo com o texto, qual primeiro nome foi dado ao Brasil? Tá lá no textinho, tá? O 4. Como o texto descreve o modo de vida que os indígenas tinham na época da chegada dos portugueses em solo brasileiro? Vou ler novamente. Eu dei uma paradinha aqui porque estava a letrinha muito pequena, tá? Veja só. Como o texto descreve o modo de vida que os indígenas tinham na época da chegada dos portugueses em solo brasileiro, ou seja, como era que os índios viviam. Tá também lá, a gente já sabe, certo? O 5. Quais alimentos são citados no texto que eram consumidos pelos indígenas? Também está lá no texto, hein? O 6. Quais alimentos eram resultantes da caça realizada pelos indígenas? Tá lá também, eu também falei um bocado, tá certo? O 7. Por ter as estações e climas bem definidos, qual ação era realizada pelos indígenas com frequência e que faz parte de nossa cultura até hoje? Também eu falei e está lá no texto. Qual é o hábito que nós temos devido ao nosso clima ser um clima quente? Certo? Qual é o hábito que nós temos até hoje que também é herança dos povos indígenas? Então tá lá. O 8. De forma breve, escreva abaixo as principais ideias que você aprendeu com a leitura do texto. Então, você vai, se quiser, pode dar uma lidazinha novamente, vai escrever aí as principais coisas que você aprendeu a respeito da cultura indígena, certo? O que foi que você aprendeu ao ler esse texto, ao assistir esse vídeo hoje em relação aos índios? Então, você vai escrever aí. Eu aprendi que os índios se alimentam de... Aí você vai, dizendo o que é que você aprendeu, tá certo? Vejam só, e eu esqueci de tocar num assunto muito interessante em relação à cultura indígena. É que nós temos um costume, nós até hoje temos o costume de fazer, tô com dor de cabeça, faz um chá, tô com dor de barriga, faz outro chá. Então, os chás, certo? As ervas medicinais também é uma herança da cultura indígena, até hoje, certo? Que não tinha o chefe curandeiro das tribos, às vezes é um homem, às vezes é uma mulher. Eles têm vários rituais que eles usam quando os índios estão, tipo, sentindo alguma doença, tipo, tá com dor de cabeça, faz tal chá, tá com dor de barriga, faz tal chá, tá com quintura, tá com febre, faz determinado chá. Os índios não têm a cultura que nós temos em relação à saúde. Quando a gente sente algo diferente que não atinge nossa saúde, o que é que a gente faz? A gente corre para os postos de saúde, corre para a farmácia para comprar remédios, corre para o hospital e tudo mais. Já os indígenas, eles não fazem isso. Quando eles se sentem doentes, eles recorrem à natureza para pegar ervas e fazer chás para tomar, para se banhar,
certo? E ali eles ficam bons. Então, essa cultura que a gente tem hoje de fazer chás para aliviar algum sintoma de dor que a gente está sentindo, é justamente uma herança também da cultura indígena, ok? Então, nós vimos hoje um pouco da cultura indígena. Se vocês tiverem mais curiosidade, pode me perguntar, certo? Ou vocês vão lá no Google, digitam a curiosidade que vocês querem e lá vai aparecer. Vocês vão ficar mais inteirados sobre a cultura indígena, ok? Tchau e até a próxima.